Você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã, hoje, dia 13 de setembro de 2004, uma segunda-feira, e você abre a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16, nessa manhã, o tema da nossa mensagem é alicerce. Tema, alicerce, Isaías 28, 16, uma palavra que fala a respeito do alicerce do crente, o nosso alicerce, o nosso fundamento. Você sabe que o nosso alicerce é o Senhor Jesus, é a nossa firmeza, é a nossa rocha. Isaías 28, 16, que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Até aqui, em nome de Jesus. Nesta manhã, a nossa palavra, nossa mensagem, melhor dizendo, tem um tema próprio, um tema que fala de alicerce. E alicerce, eu acho que a grande maioria sabe, alicerce é um fundamento. Alicerce é aquilo que você faz antes de edificar uma casa, antes de edificar uma construção, você tem que fazer um alicerce. E o alicerce, ele não pode ser feito de qualquer forma. O alicerce, ele sempre tem que ser feito com uma preparação, com um material bem resistente. Você sabe que o maior gasto, às vezes, é feito em cima do alicerce. Porque o alicerce é aquele ponto que vai sustentar toda uma edificação. Um prédio de 2, 3, 4 andares, 5, 21, 30 andares, de acordo com a sua altura, maior será o alicerce, não é assim? Pois nós sabemos que, assim como as construções precisam de um alicerce, o crente também precisa de um alicerce. O povo de Deus também tem um alicerce. E esse alicerce do crente é o Senhor Jesus. Tanto que o título da nossa mensagem é esse: Jesus, o alicerce da nossa vida. Jesus, o alicerce da nossa vida. Porque nós precisamos estar fundamentados sobre esse alicerce. E esse alicerce é o Senhor Jesus. Se você ainda não entendeu esse texto de Isaías, do capítulo 28, versículo 16, Isaías, que há 700 anos antes de Cristo, ele escreveu essas palavras. Isaías, inspirado por Deus, ele registra nesse versículo coisas tremendas. Ele transmite ao povo de Israel uma palavra que falava a respeito de um fundamento, que Deus estava criando um fundamento dentro daquele povo, e era o povo de Deus. E ele dizia que aquele fundamento seria para edificação. Mas, infelizmente, o alicerce, aquela pedra fundamental, não seria somente um alicerce para edificação, seria para tropeço de muita gente, como hoje em dia também é. Jesus é alicerce para muitos, mas é tropeço para outros, porque se você constatar nessa passagem, Isaías está mandando uma palavra de advertência contra o povo de Deus. Essa passagem toda, você conferir no capítulo 28, é uma passagem em que o profeta se dirige a Efraim e a Judá, duas grandes tribos de Israel, povo de Deus, povo eleito. Mas o povo de Deus naquela ocasião não estava fazendo o que Deus queria. Deus tinha uma vontade e o povo andava para outra parte, para outra vontade. E Deus, ele manda uma palavra dura, uma palavra forte. Porque mesmo nós que somos povo de Deus, em determinados momentos, se nós não estivermos fazendo a vontade do nosso mestre, ele vai enviar uma palavra, ele vai enviar uma correção para que nós venhamos a deixar o erro e voltarmos a trilhar o seu caminho. Então essa palavra que você leu, e nós vamos voltar de novo, essa palavra era dirigida ao povo de Israel, era dirigida a Efraim e a Judá, porque eles estavam se apartando de Deus e não estavam servindo verdadeiramente de acordo com o que dizia a palavra. Então Deus, ele através do profeta, ele manda essa palavra, e essa palavra não é uma palavra muito fraca, é uma palavra dura, é uma palavra contundente, é uma palavra que fazia com que aquele povo refletisse, porque ele disse assim, assim diz o Senhor Jeová. Irmãos, quando Deus manda alguma
algum recado? Quando Deus fala, Deus realmente está falando coisas sérias. Como nessa manhã, se Deus está falando contigo a respeito do alicerce, pode preparar, coisa séria vai acontecer. Porque aqui diz assim, ó, portanto assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já aprovada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundamentada, que aqueles que crerem nela não vão se apressar. Quer dizer, aquela pedra, na antiguidade, se você for verificar, não existia o alicerce como hoje. Hoje você cava um buraco, você vai colocar aquela armação de ferro, chamado radier, e ali você vai colocar o quê? Vai colocar o concreto. Na antiguidade não. As colunas e os fundamentos eram feitos com a pedra. Cavava-se o buraco, colocava uma pedra bem sólida, bem consistente, e aquela pedra era justamente o elo fundamental, o ponto fundamental, melhor dizendo. Era o ponto fundamental da onde se partiria a edificação. E aqui Isaías está falando isso. Olha, Deus está preparando uma pedra fundamental. Uma pedra que será cravada no meio do povo dele. E aqueles que ainda que digam que são dele, mas que não estiverem sob essa pedra, cairão. Então Deus, ele mandou uma palavra dura para o povo. Uma palavra para aquele povo que tinha o nome dele, mas não estava fazendo a vontade dele. E nessa manhã não diferente. Deus está falando com você e comigo o seguinte: olha, vocês devem edificar a sua casa sobre a rocha. Vocês devem edificar as suas construções sobre a pedra fundamental, a pedra de esquina. E qual é a pedra de esquina, irmão? A pedra de esquina, se você não sabe, é o Senhor Jesus. Quer dizer que nesta hora, se você está fazendo uma edificação, seja uma edificação verdadeira, seja uma edificação sentimental, seja uma edificação ministerial, não importa qual seja a área da sua construção, não importa a área que você quer construir nesta manhã, mas importa eu te dizer nesta hora, que se Deus está dizendo para você, que você precisa de uma construção sólida, você precisa de um alicerce, e este alicerce é Jesus, saiba, que à medida que a palavra de Deus é pregada, à medida que você ouve essa palavra, e à medida que você pratica a palavra de Deus, a sua casa está sendo edificada sobre a rocha, a sua construção é sólida, porque Deus firmará os teus passos nessa manhã. Se o alicerce estava fraco, se o seu alicerce não tinha uma estrutura, nesta hora saiba, o verdadeiro alicerce para a sua construção é o Senhor Jesus, porque Ele é o alicerce da nossa vida. E se Deus está liberando uma palavra em seu favor, nesta hora saiba, você vai edificar os seus planos, os seus objetivos, o seu casamento, a sua vida. Não importa o que você precisa, importa você saber que esse seu plano, esta sua ideia, deve estar fundamentada sobre a rocha, porque no Salmo 29, versículo 9 diz: a voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. Que nessa manhã você possa glorificar a Deus, que nessa manhã você possa verdadeiramente fundar a sua casa, estruturar a sua casa, abalizar a sua casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus, porque Jesus nessa manhã está como fundamento, sim, mas você precisa colocar os seus pés sobre a rocha, precisa firmar os seus passos sobre a rocha, porque Ele disse claramente: a minha palavra é como fogo e como martelo que esmiuça a rocha da sua dificuldade, porque você vai edificar sobre um alicerce, e esse alicerce é Jesus. Salmo 33, 9 diz: porque Deus falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Quer edificação? Quer um prédio espiritual? Edifique a sua vida sobre a rocha, e a rocha, saiba, a rocha é Jesus. Mas veja, meu amado, veja que aqui diz o seguinte, Isaías 28:16: portanto, assim diz o Senhor Jeová. É Deus que está dizendo mesmo. E se Deus está dizendo, veja, Ele fala e tudo acontece, Ele manda e tudo aparece. Quer dizer, não há possibilidade alguma para você nessa manhã, exato, mas pela sua fé, você já alcança uma transformação, porque nós cremos na palavra de Deus. E diz aqui no versículo 16, Deus diz o seguinte: eis que eu assentei em Sião uma pedra. E Sião, onde é Sião? Sião, se você não sabe, Sião é a cidade santa. Sião é Jerusalém, porque Jerusalém era a capital daquele momento, era a capital do povo de Deus. E na capital, cuja a descendência era a tribo de Judá,
Naquele momento, o Senhor, ele manda um recado para os filhos dele, para o povo dele, melhor dizendo. Ele diz, olha, eis que eu assentei em Sião uma pedra. Irmão, nessa manhã, saiba que quando Deus assenta uma pedra, Ele coloca uma pedra que é firme, uma pedra que você vai erigir, você vai levantar as suas colunas sobre essa pedra. Uma pedra para uma caminhada segura. Você quer edificar uma casa espiritual? Talvez a casa da sua vida, talvez a casa do seu ministério, talvez a casa que você sabe que está destruída. Eu não sei qual é a casa, mas nessa manhã está dizendo, olha, eu estou dizendo, assentei uma pedra em Sião. Aí você fala, onde é Sião para mim? O Sião é a sua casa. O Sião nesta manhã é o seu coração. Sião para ti, querido, é essa situação difícil que você vai vivendo. Esta é a Sião da sua vida. Esta é a Sião que está atormentando você, não é? Você está vivendo uma situação que parece que a sua casa vai cair, como diz na gíria, né? A casa caiu, não, meu irmão. A sua casa não vai cair nesta manhã, não. O seu templo é templo do Espírito Santo. E a sua força é a força que vem do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós sabemos nessa hora que há uma dificuldade grande e você está sentindo o alicerce, a sua base tremer, não é? Você está tremendo nessa manhã, o temor veio sobre você, mas nessa hora saiba, há um alicerce forte sobre você, há uma base forte, há uma base muito sólida nessa manhã, porque você não vai cair não. Você vai permanecer de pé, porque ele disse, eis que eu assento uma pedra em Sião, pedra forte, pedra que você vai colocar a sua parede em cima e não vai cair. Nesta manhã saiba, o alicerce é para você. Deus colocou um alicerce debaixo de você nessa manhã, porque ele disse em 1 de Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nessa manhã não tenha medo, não te desespere, mas saiba que é uma pedra, e essa pedra é o fundamento da tua edificação, porque Deus há de te abençoar hoje. Tenha fé, não se desespere, Deus está contigo. Mas a pedra, essa pedra é muito falada, porque Jesus é a pedra, é a nossa rocha. Eis que eu assentei, diz o Senhor, uma pedra em Sião. Mas ele diz assim, uma pedra já provada. O que é uma pedra provada, irmãos? O que é uma pedra provada? Veja que naquela edificação antiga, você sabe que o fundamento era uma pedra. Antes da pedra ela ir para o local, antes ela passava por um processo tremendo. Eles batiam na pedra com a marreta, tentavam quebrar a pedra, Por quê? Porque ela tinha que ser uma pedra, sólida, uma pedra bem firme, que quando estivesse lá não podia depois trincar. Então ela passava pelo fogo, aquela pedra, ela preparada, ela ia para o fogo, ela recebia marteladas. Aquela pedra, ela era realmente uma pedra provada. Isso quer dizer que Deus, nessa manhã, está preparando você também. Há uma preparação, há um método especial de Deus para com você. Há uma forma de Deus testar a sua resistência. Porque aqui diz, olha, ele já colocou uma pedra já provada, meu irmão. Quer dizer que Jesus, que é a nossa pedra angular, a nossa pedra principal, ele já foi provado, ele já foi preparado. E por que ele foi preparado? Ele foi preparado porque nessa hora ele tem que ser o seu, o meu, o nosso fundamento. Então, se você não tem uma condição visível, saiba, a sua condição invisível é o Senhor Jesus. A sua rocha invisível é uma pedra preparada, uma pedra que já foi construída para você, já foi colocada há mais de 2000 anos. Quando Jesus veio à terra, passou pela terra, ele era a verdadeira rocha, e ele disse para Pedro, Pedro, essa sua confissão é tremenda, porque verdadeiramente sobre essa palavra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nessa hora Jesus está falando
para você: eu sou a pedra provada. Você é uma pedra pequena, mas você, como pedra pequena, vai ser as pedras da construção desse edifício sólido. E esse edifício sólido é a sua presença, a sua constância na palavra de Deus, porque o Salmo 118, versículo 22 diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Quer dizer, a pedra que os judeus rejeitaram, que o mundo rejeitou, é a pedra que você edifica nessa manhã, a sua casa, o seu templo, a sua vida. E portanto, uma pedra provada é uma pedra preparada para você nessa hora. Saiba, Jesus, o alicerce da nossa vida, está junto de ti nessa manhã. Faça a sua construção sobre essa pedra, sobre este alicerce que é a rocha. Mas não acabou não. Esse texto, ele transmite muito. É um texto tremendo. Veja que diz: uma pedra que já foi provada. Aí vem mais. Pedra, olha só. Pedra preciosa de esquina. Olha só, pedra preciosa. Meu irmão, a nossa rocha, o nosso fundamento é uma pedra preciosa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é aquilo que há de mais precioso na face da terra. Tanto é que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o próprio Jesus disse: olha, onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aí eu te pergunto: onde está o seu tesouro? Aonde está o seu coração? Onde está a sua pedra valiosa? O seu fundamento? O seu valor insubstituível. Você não substitui isso por nada, né? Aí eu pergunto: a sua pedra preciosa de esquina é o Senhor Jesus? Será que o Senhor Jesus está sendo a sua pedra fundamental nessa manhã? Ou será que você está olhando para o lado, para a direita e para a esquerda, olhando para as suas crises, olhando para as suas dificuldades, duvidando até mesmo que Deus está no controle de tudo? Irmão, isso é seta do capeta. Satã quer que você olhe para o lado e não saiba que você tem um alicerce firme nessa manhã. Você tem um fundamento nessa manhã. Deus, ele quer fazer uma transformação na sua vida, sim. Deus quer que você saiba que ele está no controle de tudo. Porque lá em Romanos capítulo 9, versículo 31, lá diz que Israel buscava a lei da justiça e não chegou à lei da justiça. Por quê? É a pergunta. Porque não foi pela fé, mas porque pelas obras da lei. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Sabe quem era a pedra de tropeço? A pedra de tropeço foi Jesus. Mas Jesus é tropeço? Para uns ele é tropeço. Para uns Jesus é tropeço, mas para você nessa manhã que quer edificar sobre ele, você não tem uma pedra de tropeço, mas você tem uma pedra preciosa de esquina, uma pedra fundamental, uma pedra que você vai levantar a sua casa, porque no versículo 33 ele disse: como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, é uma rocha de escândalo, e todo que nele crê não será confundido. Saiba, a pedra que é Jesus não é escândalo para você. Se você acredita, se você se entrega, se você realmente se entrega a Jesus nessa manhã, saiba, não é um escândalo, não é um tropeço, mas Jesus é a pedra da tua salvação, meu amado. É a pedra da tua salvação. Você que se desviou, afastou, está longe do Senhor, saiba, nessa hora ele quer que você volte, sim. Deus quer que você retorne, porque uma pedra preciosa de esquina te aguarda para você edificar a sua casa. Edifique a sua casa nesta manhã sobre a rocha, e a rocha, você sabe muito bem, o Senhor Jesus, que no Salmo 40, versículo 2 diz que te tirou de um charco de lodo horrível, de um charco de um lamaçal, coloca os seus pés sobre uma rocha e firma os seus passos. Nessa manhã não ande cambaleando, não ande caindo. A sua casa era de madeira, de feno, de papelão? Não, a sua casa é templo do Espírito Santo de Deus. Edifique sobre a pedra preciosa, pedra de esquina. Mas não termina não. Ele diz: pedra preciosa de esquina. Olha só, que está bem firme e fundada. Olha que tremendo. A nossa rocha, a nossa pedra principal, o nosso alicerce é Cristo. Ele está bem firme e está fundado. Olha só como é que está escrito aqui. Aí eu pergunto nessa manhã: a sua construção tem sido uma construção firme, sólida, abalizada, bem fundada? Pois aqui diz isso, que esta pedra, a nossa pedra que é Jesus, é uma pedra firme, bem fundamentada. Não tem engenheiro no mundo
que faça uma construção tão firme quanto a construção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nessa hora quer você sobre essa rocha, porque se você confere aqui no capítulo 26 de Isaías, versículo 4, diz assim, ó, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, olha só, é uma rocha eterna. Que tremendo. Você serve a um Deus, meu irmão, um Deus que é uma rocha, um Deus que é forte, um Deus que nessa hora te toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo, um Deus que nessa manhã pega você, arranca do charco de lodo, coloca os seus pés sobre a rocha, firma os seus passos, meu amado. Quer dizer que nessa hora, se você está no meio da crise, do desespero, achando que tudo estava perdido, não se perdeu não, não se perdeu não, porque ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação, Jeová, o Senhor é o meu Deus, porque o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 24, ele disse, todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e aquele que edifica sobre a rocha, ele disse, olha, desceu a chuva, correu o rio, assoprou o vento, combateu aquela casa e aquela casa não caiu, porque está firme sobre a rocha. Nessa hora eu digo, você está sobre a rocha. Se você está sobre a rocha, você não vai cair não. Disseram que você vai cair, é mentira. Disseram que você não aguenta, é mentira, porque é o teu fundamento, o teu alicerce é o Senhor Jesus, e Ele está contigo nessa manhã, para te tomar, para te levantar, para firmar os teus passos, porque Ele disse, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, porque eu te alivio nessa manhã. E aqui no versículo você viu na parte final, diz assim, que aquele que crê não se apresse, quer dizer, não fuja, não fique desesperado, espera no Senhor, porque Ele é a tua rocha, Ele é o teu fundamento, Ele é a tua fortaleza nessa manhã, querido, porque lá em Romanos 10:9 diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então não entre em desespero, não fique agoniado, mas saiba que a rocha está contigo. Lá no versículo 11 de Romanos 10 diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você não será confundido, mas Deus está te mandando um recado tremendo. Saiba, só existe um fundamento, só um fundamento para nós, para mim e para você, que está em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo disse, porque ninguém pode colocar outro fundamento, além do fundamento que você conhece, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o alicerce da sua vida. Jesus, o alicerce da minha, da sua, da nossa vida nessa manhã. E portanto, não te desespere, crê no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será eternamente. Amém e graças a Deus.